Sejam bem-vindos ao episódio número 67 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um ex-internacional português, agora treinador, Hélder Cristóvão. Hélder, antes de mais, agradeço-lhe imenso o facto de estar aqui no Quatro Cantos do Mundo. É um gosto para mim recebê-lo no nosso podcast. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar histórias e um pouco da realidade que nós vivemos enquanto jogadores e neste caso também enquanto treinador. Poder partilhar com os vossos ouvintes e fazer parte também do programa. Hélder, antes de começarmos aqui a nossa conversa, acho que é importante dar um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve em relação à sua carreira no estrangeiro. O Hélder iniciou o seu percurso sénior no Estoril, passa também pelo Benfica. Depois, olhando para a carreira fora de Portugal, tem várias épocas no Deportivo, que está aqui representado. Passa também pelo Newcastle, PSG em França e termina a carreira na Grécia, ao serviço do Larissa. Hélder, antes de irmos a estas experiências, gostava só de fazer uma ou duas questões sobre a atualidade, sobre o seu atual momento, sobre a sua atual função. Começo por lhe perguntar exatamente isso, ou seja, o Hélder neste momento é treinador, está sem treinar desde o início da temporada. Como é que tem sido estes meses? Como é que vai ocupando o seu tempo? Ainda não apareceu a proposta certa? Como é que olha para esta questão? Sim, é um pouco isso. Depois do que fiz no Penafiel, em 3 épocas em que fomos sempre conseguindo os objetivos do clube. Na última época até creio que passamos um pouco essa expectativa. Tivemos 27 jornadas nos 3 primeiros. A época estava a correr muito, muito bem. Entretanto surgiram as lesões, pouco investimento depois para a segunda volta e previa-se que a equipa poderia cair. E caímos de forma estrondosa, né? Houve resultados que não estávamos à espera e tivemos uma sequência de resultados negativos. Eu acho que isso também se vem a refletir um pouco na minha procura de trabalho, em que eu esperava estar a trabalhar, e não vou esconder, porque esperava estar a trabalhar no início da época, num projeto consistente, num projeto que permitisse outros voos. Isso não aconteceu, temos que respeitar, porque é o mercado é que nos escolhe, não somos nós que escolhemos o mercado. E neste momento estou fazendo coisas, estou-me a preparar para voltar ao ativo, esperando que a qualquer momento possa surgir uma oportunidade de voltar a trabalhar num projeto consistente. Eu não queria entrar num projeto outra vez apesar de adorei estar no Penafiel, foi um projeto que me fez crescer muito e me fez evoluir também como treinador, outras valências, outro tipo de jogador, um planeamento também diferente, em que conseguimos sempre atingir os objetivos. Mas neste momento gostaria de entrar num projeto mais estável, com uma perspectiva futura diferente. Mas como eu disse anteriormente, os projetos é que nos escolhem, vamos esperar. Hélder, iniciou a sua carreira como treinador na equipa B do Benfica, onde esteve várias temporadas. Não iniciei no Estoril. Sim, exatamente, erro meu. Mas em relação à equipa B do Benfica, eu gostava de lhe fazer uma questão. Quão difícil é gerir o jogar para ganhar e o jogar para formar para a equipa principal? É difícil ter esse limbo, vá? É difícil, e todos os treinadores passam por esse momento, sabem que é difícil, porque nós juntamos o formar a ganhar, não é só formar a competir, é formar a ganhar, e aí a exigência é diferente. Os jogadores têm que se preparar de uma forma completamente diferente, e nós éramos muito exigentes na equipa B. Foram 5 anos de exigência máxima, mas também com retorno absoluto, porque foi 5 anos que me calharam talvez das melhores gerações conjuntas em termos de futebol, de jogadores com uma capacidade não só técnica, mas também de perspectivar aquilo que queriam para as suas carreiras, e nós fomos ajudando de uma forma ou de outra, com tático, técnico, físico, psicológico, fomos sempre dando esse suporte. E foram 5 anos de grande crescimento, não só não só meu, mas também dos jogadores. Foi realmente 5 anos que te preparam para muita coisa, ou para quase tudo enquanto treinador. Porque tu tens de ter várias valências, e depois o Benfica encaixa com o Lab, encaixa com muitas coisas que tu também tens de ir preparando, a comunicação. Há vários departamentos em que estão interligados e que trabalham todos em prol do jogador. Nós começamos com um projeto de equipa e quase que nos últimos anos fomos fazendo um projeto de jogador, porque a necessidade
e a forma como eles estavam a conseguir se preparar para chegar à equipa principal, e conseguimos vendas ainda na equipa B, o caso do Cancelo, do Bernardo e de outros jogadores, fez com que o clube mudasse um pouco a sua estratégia, não só de ser clube competitivo, mas também clube formador, e aí tínhamos que acelerar o processo e quase criamos planos individuais, e criamos mesmo planos individuais de desenvolvimento do jogador. É uma perspectiva muito interessante e que ajuda a explicar um bocadinho o que foi o Benfica B nessa altura. Helder, só mesmo para terminar esta parte da carreira treinador, gostava de lhe perguntar se lhe dissessem na altura em que passou pela Arábia Saudita, ali numa primeira fase, 2018, e posteriormente em 2021-22, que o campeonato iria ter esta explosão, o Helder acreditava ou achava que não era possível, pelo menos numa fase tão prematura, a ver o que está a ver neste momento? Não, havia indícios que podia chegar a um nível muito alto, até porque o nosso CEO na altura, no Al Nassr, era uma pessoa muito visionária, uma pessoa que já tinha algumas referências do que aquilo que ia acontecer no futuro. Não é à toa que ele consegue começar a estruturar o Al Nassr. Quando eu lá chego e ele pede-me ajuda nesse sentido, já estava a criar condições internas no clube, o hotel que o clube tem agora, as instalações que o clube tem agora, e depois a minha ajuda na parte do hotel, da formação, nos campos da formação, na escolha de jogadores. Já se sentia, o projeto do estádio novo foi ele que também criou com o arquiteto, portanto já se perspectivava que aquilo ia crescer. E se vocês forem ver, a Arábia Saudita também já esteve num período em que teve grandes talentos. O Zico, o Maradona também passou por lá, a China também já teve um grande pico, e os Estados Unidos, isto vai rodando. E neste momento estamos a assistir a um fenómeno na Arábia Saudita, mas eu creio que em breve também iremos voltar a ter um pico, talvez nos Estados Unidos depois do Mundial. Mas é um pouco isto, os árabes querem abrir o país em 2030, e até lá vão fazer tudo para que os melhores talentos e os melhores desportistas estejam presentes no país. Certíssimo. Helder, indo agora então à sua carreira de jogador e olhando especificamente para o seu trajeto no estrangeiro, pergunto-lhe de forma direta como é que se dá a sua mudança para o Deportivo da Corunha a meio da temporada 96-97, isto numa altura em que já era um histórico do plantel do Benfica. Sim, dá-se depois do europeu. Em Portugal faz um europeu muito bom, fomos até aos quartos de finais, e fomos eliminados pela República Checa. Nesse período a seleção já estava a dar sinais que poderíamos crescer muito a nível internacional. Eu acho que parte do sucesso de agora começa nessa seleção, com jogadores também já a jogarem no estrangeiro, o Fernando Couto, o Figo, o Vítor Bahia, Paulo Sousa, o Rui Costa. Já tínhamos muita gente, Sapinto na Real Sociedade também, já tínhamos muita gente a jogar no estrangeiro. E esse europeu foi realmente uma montra muito grande para mim. Tive inúmeros convites para vários clubes, e foi um pouco a decisão entre mim e o Benfica daquilo que seria melhor para mim. E apareceu uma proposta muito tentadora e elevada na altura. Acho que foi a segunda transferência mais cara depois do Vítor Bahia nesse ano, e acabei por ir para o Deportivo da Corunha, e foi um pouco isto. Quando chego lá, já quero saber um pouco também das vivências lá na cidade. Quando chego lá, há um choque enorme, porque tu vens de um Benfica com tudo que é de bom e de melhor, e chegas a um clube que paga uma fortuna por ti, dá-te um contrato fantástico, e depois chegas lá, as condições estruturais do clube não são nem de perto nem de longe o que tu estás à espera. E aí é o primeiro choque. Específico é que sentiu essa questão, Helder? Estruturais, o campo de treinos, o estádio principal, os balneários, o staff de apoio, era tudo muito amador. O clube tinha acabado por um golo, não foi campeão nacional, foi o penalti falhado pelo Duque contra o Valência, e por esse penalti não foi campeão nacional, e tu vais para um clube que está a disputar o campeonato até à última, e chegas lá, estás à espera de ser uma coisa fantástica, e não era um clube em crescimento, praticamente. Se eu te disser que quando nós chegamos o Deportivo tinha condições do clube de terceira liga, daqui de Portugal neste momento,
campos fora para treinar, campos emprestados, chegar ao estádio e apanhar o autocarro do clube para irmos treinar. Treino de prevenção não havia, pós-treino não havia porque chovia muito, foi na altura do inverno e não conseguias fazer. E tu chegas lá, tens o balneário com Rivaldo, Mauro Silva, Donato, Madar, Martin Vasquez, Chicken Begrinstein, Coco Martins, Naibé, Songo, Koba, Nuno, Luizão, tinhas um enorme, cada jogador valia uma fortuna. E depois nós tínhamos que tentar nos ligar para fazermos uma equipa. E acho que isso foi conseguido, mas ao princípio custou um pouco, porque os jogadores que chegaram apanharam todos esse choque. E depois fomos importantes também na altura para podermos, cada um, aportar qualquer coisa ao clube para eles evoluírem. Isso foi importante. Fomos ajudando. Olha, ainda assim pergunto-lhe, jogar fora era um objetivo que tinha definido e que tinha, lá está, como meta alcançar desde o início da sua carreira, ou foi algo que surgiu, simplesmente? Foi algo que surgiu. Estava muito contente do Benfica. Chegar ao Benfica, fazendo o trajeto que eu fiz, estava completamente satisfeito com a minha carreira. Ambicionava mais, mas o mais é continuar a crescer dentro do clube, e isso foi conseguido. Não podemos esquecer que eu faço o último ano, o penúltimo ano de Júnior ainda no Tires, e depois faço o último ano de Júnior no Estoril. Já praticamente quando faz o último ano de Júnior, já a perspectiva de carreira já não é tão como agora. Os miúdos fazem uma sequência num clube grande e vão seguindo, e eu faço o último ano de Júnior no Estoril e sou beneficiado também do êxito de muitos jogadores da equipa principal que saem. O Estoril vê-se não sei se foi obrigação ou se foi na visão de apostar nos jogadores que tinham lá como júniores. Eu fiz parte desses júniores, subimos 8 nessa altura e correu-me super bem. Mudei de posição de extremo para central e as coisas foram sempre evoluindo com a ajuda do Fernando Santos. Já deu aqui uma primeira imagem do Deportivo que encontrou, que não foi, lá está, propriamente positiva no sentido das estruturas que encontrou e tudo mais. E para além disso, olhamos agora para o clube e neste momento está na segunda divisão espanhola. Ou seja, para alguém que o ouve neste momento e que olha para a realidade do clube nesta altura, como é que se explica o sucesso que posteriormente e ao longo dos anos que esteve lá o clube foi conseguindo ter, que culminou na conquista do campeonato? O Hélder não estava nessa época em concreto, mas como é que se explica esse sucesso, tendo em conta todas estas variáveis que eu acabei de enumerar? Não, porque o clube soube crescer sobre o comando do presidente Lendório e das pessoas que estruturavam o clube. É um clube muito familiar, que vivia muito das pessoas da cidade, mas soube crescer e soube-se rodear de pessoas certas. E nos anos que nós lá tivemos, assistimos ao crescimento do clube. O início do centro de estágios, de centreinos, a clínica exterior, que era compartida pela equipa principal. O que é que eles fizeram para ter algum rendimento? Criaram uma clínica externa com uma parte para os jogadores profissionais, os jogadores do clube, e uma parte aberta ao público. Essa parte aberta ao público, nós seríamos o chamaril para as pessoas lá irem, porque se os jogadores são tratados lá, um pouco como o Benfica está a fazer agora, eles já fizeram isso no nosso tempo. Isso deu-lhes um rendimento bom. Depois começaram o início do centro de treinos. O que é que eles fizeram? Eles abriram concursos públicos e cada empresa construiu um estádio, um campo, ou seja, não foi tudo do bolso deles, portanto foram sabendo fazer as coisas. E neste momento quem vê o Deportivo como um clube grande a jogar na segunda liga. Estádio cheio, condições, etc. Um investidor muito forte, com muito poder económico, e acho que o Deportivo nos próximos anos vai estar na primeira liga. Oder, fala-se muitas vezes desta questão de Espanha serem nossos hermanos. Ao fim e ao cabo, de uma maneira geral, há algumas semelhanças entre a forma de viver dos dois povos. Comprovou isso? Ou seja, a realidade que encontrou do ponto de vista social na Corunha era semelhante àquela que tinha em Lisboa? Corunha sim, Corunha e Galiza sim, porque são muito familiares, são muito próximos, são muito
emotivos, muito dados. É praticamente transpor a fronteira, mas que estamos com as mesmas pessoas. E se formos outras cidades e outras regiões de Espanha, não vamos encontrar isso. Vamos encontrar uma diferença cultural e até algum desdém em relação aos portugueses. Agora, Corunha não. Corunha realmente foi um sítio fantástico para se viver, uma cidade muito, muito bonita e muito boa, em que o meu filho cresceu lá e nasceu em Portugal, mas depois cresceu lá e que fez lá a primeira e segunda classe e foi muito feliz. Walter, já falou há pouco, já enumerou alguns dos jogadores com quem se cruzou, vários brasileiros, também o contacto com, por exemplo, o Nuno Espírito Santo que lá esteve. Como é que era o vosso dia-a-dia? Havia muito esta rotina de conviverem fora do ambiente de treino? Havia essa ligação? Como é que era o balneário do Deportivo? É um balneário diferente. E essas nacionalidades têm uma marca grande nisso. Eu e o Nuno sempre, todos os dias, com famílias e juntos. Somos compadres. Ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele. Portanto, sempre juntos. Depois íamos incorporando umas vezes o Martins, com o Martins, mais eu no primeiro ano, que ainda agora somos amigos. Com brasileiros, pouco. O convívio era pouco. Fora. Depois os argentinos também gostavam de fazer o seu churrasquinho, gostavam de fazer as coisas. E é uma amizade que se vai construindo. Não é logo no primeiro ano que se tem isso tudo, porque estamos a chegar, mudanças, casas e fazer as coisas. Depois fomos construindo assim uma amizade, o próprio Scaloni, gostavam-se do Turo, gostavam sempre de fazer as suas coisinhas e éramos sempre convidados. E criou-se ali um espírito de família. O Deportivo viveu muito à base disso. Ou seja, os jogadores que entravam vinham para acrescentar não só em termos desportivos, mas também em termos culturais. E acho que se conseguiu criar ali um grupo muito bom. Depois vem o Emerson também, o Flávio Conceição, tudo gente com bom aporte e com bons princípios. Outra isso se calhar é um bocadinho, lá está, como está a dizer, no sentido em que o clube naquela altura, a nível de condições, ainda não estava no patamar que queria estar, e só realmente os jogadores que tinham noção dessa realidade e que vinham com um bom espírito é que toleravam isso e permitiam que o clube mesmo assim tivesse bons resultados desportivos, de certa forma. Exato, porque eles foram comprar jogadores já feitos, jogadores para conquistar, jogadores para ganhar, jogadores que traziam alguma coisa para poder aportar essa ambição ao clube. E todos que chegaram trouxeram qualquer coisa e criou-se. Os treinos eram difíceis, jogar era difícil, ter um lugar na equipa era difícil porque todos tinham um nível muito, muito alto. E foram anos de grande concorrência e de grande competência em termos internos. É um pouco isso que eu te posso dizer. De resto, vive-se muito bem em Corunha, come-se muito bem, as pessoas são fantásticas. Aconselho a quem não conhece que vá e prove. O peixe é fantástico, o marisco é espetacular, a batata então nem se fala. Portanto, temos em termos gastronómicos também uma cidade muito boa para conhecer e para viver é fantástico. Olha, tenho aqui mais algumas questões sobre esta sua passagem pelo Deportivo. Numa perspectiva mais geral e olhando para o plano desportivo, como é que descreve o futebol espanhol neste final dos anos 90? E, um bocadinho na sequência desta pergunta, pergunto-lhe entre Barcelona, Real Madrid, algum jogo de Champions, qual foi o estádio que mais o surpreendeu? Temos o Bernabéu e Camp Nou, que são o Camp Nou na altura parecia que nunca mais acabava. Certo. Tu olhas para o relevado e aquilo nunca mais acabava. São campos realmente que te marcam bastante e que eu consegui fazer realmente bons jogos. Um pouco são estes dois campos que te marcam mais, mas depois também tinhas o Balaídos, que era sempre difícil, que era um derby galego. Tinhas o Atlético Bilbao, que também na altura era um estádio e agora continua a ser um estádio com muita afluência e muita gente. O Valência também punha muita gente. Ou seja, a diferença é que os estádios estão cheios. Certo. Estão cheios. E o futebol, eu encontrei muitas vezes lá a jogar 1 contra 1. Foi dos primeiros
países que eu joguei 1 contra 1, porque eu jogava quase todas as equipas jogavam com 2 avançados, era 4-4-2, e cada central tinha que estar com um avançado. E depois as coberturas seriam pelos laterais, mas nós tínhamos uma responsabilidade muito individual de marcar o nosso adversário. E acho que isso libertava muito mais os médios para poderem ter uma chegada mais à frente. Agora vê-se muito os centrais com muito medo de estar num contra um, só quando a pressão é muito alta é que eles atacam. Mas nós na altura jogávamos numa linha de 4 e tínhamos que estar atento ao nosso avançado. Daria, olhando aqui para o seu trajeto, há aqui esta questão nas temporadas 97-98 e 98-99, aqui um interregno, pelo que eu percebi foi uma lesão grave que teve. Muito grave, sim. Pergunto primeiro o que é que aconteceu em concreto e segundo, como é que foi lidar com essa situação em específico? Foi muito difícil porque eu estou nos meus melhores anos de carreira, com muitos convites para poder sair, entre eles o Real Madrid, tinha Sampdoria, tinha muitos clubes para poder dar o salto, e não consegui fruto de uma lesão. Num jogo da Liga Europa, na altura era contra o Auxerre, tenho um lance em que vou salvar um golo e faço um carrinho e sou atropelado pelo Songo, o meu guarda-redes, na altura aqueles pitões gigantes, espetou-me no joelho e tenho um traumatismo do tendão rotuliano que depois, consequentemente, com a inflamação, foi-se deteriorando e acabou por ter que ser operado. E através dessa operação descobriram que tinha qualquer coisa no menisco e pronto, ou seja, resumindo, para não ser também muito chato para quem nos está a ouvir, tive 1 ano e meio sem jogar. Num ano e meio fiz 0 jogos. Perdi 30 e tal jogos de seleção, não sei quantos jogos, 60 e tal jogos pelo clube, e recuperava numa e quando voltava fui para 3 vezes. E aí está eu não ser campeão pelo Deportivo, não ser campeão oficial, é que eu sinto-me campeão, sim. Sinceramente, porque eu inicio a pré-época com eles, mas como só ia estar recuperado em outubro, ao final de outubro, não ia estar a ocupar uma vaga de inscrição. O clube falou comigo e eu fiquei de fora da inscrição e foi em consonância que eu fiquei de fora, porque se eu ficasse fora sem ser consultado pelo clube poderia pedir o contrato todo, e eu fiquei de fora porque realmente só ia estar recuperado em outubro. Só que eu recuperei um bocadinho mais cedo, okay. Então recebi o convite do Mr. Bobby Robson para me juntar a eles no Newcastle. A partir daí é outro capítulo. Claro. Mas é um bocado isso. Duas questõezinhas até para terminar esta parte do Deportivo. Olhando para a questão da lesão, chegou a um ponto em que era mais mental do que físico? Ou seja, logicamente que do ponto de vista físico... Não foi sempre físico. E vou-te explicar porquê. Porque quando tu tens 2 recidivas de uma operação ao tendão, depois foi-se tentando coisas. Tentamos a conservadora, que não deu. Depois tentamos... foi operado aqui em Portugal, que também não deu. Pronto, não deu. E depois a terceira operação sou operado em Barcelona, e aí uma operação, ou seja, abriram tudo, tiraram o tendão dos iscas e fizeram uma trançaram o tendão para reforçar mesmo. Pronto. E tu ouves um médico a dizer: isto será 20 horas, jogares 1 ano, 2 anos, isto é porreiro. E tu ficas. Né? E pronto, já acho que essa operação conservadora, e depois do tempo que eu tive a recuperar, ou seja, já não aceleramos processos. Eu tive quase 2 meses sem mexer, praticamente sem esticar a perna. Depois, quando chego, foi tempo a mais. Certo. Não conseguia atingir os graus, os 120 graus que me permitiam correr, né? Se tu com menos 120 graus andas ali as coxas, não consegues coisas, e eu consegui atingir os 120 graus através de uma ou seja, epidural. Eles puseram-me na altura em Barcelona, eu fiquei com o catéter na espinha durante 3 dias, e eles punham-me o epidural, adormeciam-me o lado esquerdo. E quando o lado esquerdo estava adormecido, porque eu tinha muitas dores, não conseguia,
e quando o lado esquerdo estava adormecido, então eles trabalhavam. E eu via aqueles estalar por todos os lados. Pau, 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 pau. E foi assim que eu consegui chegar aos 120 graus, porque se não tivesse sido induzido em anestesia, eu não conseguia suportar a dor. Portanto, era físico, porque mental eu queria. E a partir do momento em que tu te libertas dos 120 graus, consegues começar a trabalhar. A minha pergunta era mais a nível de desafio. Logicamente que do ponto de vista físico o desafio era muito grande, mas acredito que do ponto de vista mental tenha sido muito difícil lidar com esta situação. É muito difícil, muito difícil, porque tu vês os teus sonhos a esvaziarem-se, né? Vais vendo, estás no teu melhor momento, és titular da seleção, és titular do teu clube, tens propostas a aparecerem a todo o tempo e começas-te a esvaziar. E quando recebo a chamada do Mr. Bobby Robson para o Newcastle, foi como tivesse outra vez o balão tivesse subido. Apesar de ser um desafio tremendo, vens de uma lesão de 1 ano e meio e vais jogar no campeonato mais competitivo do mundo. É um teste à tua capacidade, né? Não só mental, mas também física. Só mesmo para terminar o Deportivo, já disse que se sente campeão, ainda assim há um amargo de boca por não poder ter participado nesta campanha, e pergunto-lhe também que memórias é que tem das festas dos títulos que efetivamente em que esteve presente, não é? Supertaça e a Taça de Espanha. Que memórias é que tem desses? São memórias fantásticas, são memórias esquecíveis que te marcam para sempre enquanto atleta. Fiquei muito feliz que eles tivessem sido, que o Deportivo tivesse sido campeão, porque era um marco que se procurava há algum tempo, ou há muitos anos já. Não estive presente fisicamente, mas estive presente também em chamadas e sei quando lá cheguei também tinha lá o meu prémio para receber também, portanto fui tratado de igual forma. Agora não consto exatamente nos títulos, mas acho que participei de forma muito direta também na conquista. Exatamente. Mas também se não tivesse sido campeão, não tinha vivido o que vivi em Inglaterra, portanto isto é uma coisa. Exatamente. Valder, e só mesmo para terminar o Deportivo, pergunto se tem assim alguma história mais caricata, mais curiosa, mais engraçada que lhe tenha ficado desta sua passagem pelo clube, seja dentro de campo ou fora de campo. Histórias. Essas histórias, não sei, que me lembro assim, foram 5 anos, tens muita coisa, mas a principal história é chegada ao clube e ver que vou pendurar a minha roupa num prego, praticamente. Portanto, mais caricato que isso. E o massagista de arte de massagem com óleo, com azeite, porque era cigano e não acreditava nos outros produtos. Coisas do género. Não se podia chegar de amarelo ao campo, que ele podia logo esconder a roupa, porque o cigano não podia ver amarelo. Aquelas coisas. Há algumas histórias nesse sentido e também lembro-me, a maior história foi que quando contratamos o Reinildo, o jogador brasileiro, o Toshak, na altura o Toshak era o treinador, e disse: nós vamos viajar a Madrid, tu não podes viajar sem fato, o clube não tem tempo para te fazer um fato, tens que ir ao Corte Inglês comprar um fato. Pronto. E ele foi comprar um fato. Estamos todos no autocarro à espera, ele chega de táxi, fato branco, camisa preta. Imagina, e os pastéis. Ele chega vestido com fato para a festa. Então já disse: que é isto? Ele disse: mister, como tive eu pagar, já fica para a próxima festa. Que foi uma risada, né? Imagina. Olhando agora já para esta experiência no Newcastle, já disse que lá está, surge depois de uma lesão bastante grave que teve. Olhando para esse aspecto em específico, falamos da Premier League como o melhor campeonato do mundo, provavelmente o campeonato mais intenso do mundo. Foi fácil esta transição de 1 ano e meio sem jogar para o campeonato mais intenso do mundo? Não foi fácil, mas foi imediato. Não sei se me faço entender, foi imediato. Cheguei, faço uma semana de treino e jogo, porque o Frank Dumas estava castigado e nós íamos jogar com o Tottenham, não ganhávamos uma série de jogos. Na altura o Gullit sai, entra o Bobby Robson, também não consegue resultados logo imediatos, e nós temos um jogo com o Tottenham em casa, e com a ausência do Frank Dumas e a lesão do Steve Howard, eu sou chamado para jogar. Jogo muito bem mesmo, jogo mesmo muito bem, como se nunca tivesse tido uma lesão. Joguei muito bem.
E o caricato dessa história é que o Alan Shearer marca o gol da vitória e recebe o prémio do homem do jogo. E o Bobby Robson vai à conferência de imprensa e diz que não concorda com o homem do jogo, que o homem do jogo devia ser eu, porque eu tive 8 meses, ou 9 meses, ou 10 meses sem jogar e chego ali e jogo de uma forma fantástica. E foi um bocado isso. E ele depois chama-me no primeiro treino da semana e disse: filho, ele chama filho, criaste-me aqui um problema. Mas então, ganhamos? Por isso mesmo. Mas não te preocupes que eu resolvo o teu problema. Mas qual é o problema? Não te preocupes, eu resolvo o problema. Então o problema que ele tinha é que eu tinha jogado bem, o Dumas da ausência por amarelos. O Dumas tinha sido comprado e custou muito dinheiro, eu vinha de empréstimo, e eles lá respeitam muito isso também. E o que é que ele fez para arranjar, para solucionar o problema? Jogamos com 3 centrais contra o Aston Villa. Eu fui o central do meio, o Dumas jogou à direita e o Gomás jogou à esquerda. E pronto, foi a forma dele resolver o problema. E depois criei-lhe mais um problema, porque fomos ganhar também a Aston Villa, ganhamos 1-0. Porque ele ficou com 2 problemas. Pronto. E a partir daí joguei e correu bastante bem. Foi um período bom, diferente, mas que eu gostei mesmo muito. Gostei mesmo muito. O Oder já explicou, e houve-se muitas histórias nesse sentido, que o Bobby Robson era um treinador muito próximo dos jogadores. Como é que foi trabalhar com ele? Há assim algum aspecto em concreto que recordo com mais carinho da ligação que tinha com ele? Sempre. Um prazer enorme, um homem fantástico, uma educação mesmo acima da média. E ele era muito difícil quando perdia. Quando ganhavas, agora quando perdi, não perdemos, fomos empatar a Sunderland, depois estamos a ganhar 2-0. Tivemos praticamente 2 horas sem tomar banho, porque ele andava de um lado para o outro no balneário, nós todos sentados, ele todos caladinhos, ninguém se levanta para tomar banho, não é como agora se for preciso, com os flashes e com as chamadas dos treinadores para falar. Quando chegas ao balneário já todos tomaram banho, já quase todos foram embora. Nem tens tempo para festejar com os teus jogadores. Mas na altura ele chegou ao balneário, começou: porquê aquele segundo gol, porquê aquele lance, porquê aquele, que não podias ter feito mais. E nós, caladinhos, sentadinhos, ele andava à volta do balneário e nós ali todos quietinhos, ninguém se mexia. Quando ele decidiu que já tinhas abafado tudo, aí vamos tomar bem. Mas eu lembro-me perfeitamente disso, do respeito que havia entre o jogador e o treinador, principalmente no momento em que tu não ganhas, né? É um empate fora que para nós seria bom, porque é um empate fora, mas para ele, como estavas a ganhar 2-0 e deixaste empatar, e era um derby também local, foi muito difícil. Mas hoje em dia, as diferenças que tu vês hoje em dia, quando chegas ao balneário, ganhando ou perdendo, já muitos tomaram banho e já estão aos telefones a ver se a mensagem foi boa, se jogaram bem ou se jogaram mal. Podem ter jogado mal, mas se recebem uma mensagem de alguém a dizer que jogaram bem, portanto já está tudo bem. E nós tínhamos de estar ali a ouvir o treinador e a ser completamente engolidos pela forma dele ver o jogo, e tínhamos que respeitar. Oder, isto aqui não era propriamente uma pergunta sobre esta experiência, mas pegando no que está a dizer, para si que foi jogador nessa altura em que essa relação com o treinador era, não vou dizer mais efetiva, mas havia realmente essa posição de o homem forte no balneário. Não é que hoje em dia não seja, mas há bastantes diferenças, como disse. Como é que se adapta à realidade que há hoje em dia no futebol enquanto treinador? Não, temos de nos adaptar. Hoje há o treinador do treinador, o observador do observador, o analista do analista. Eu vou-te dar um exemplo. Eu cheguei na Eslováquia, nós fazíamos apreciação do jogo e falávamos individualmente com os jogadores, e durante a semana chego e está um jogador meu a fazer análise com um analista do empresário. E eu disse: o que é que se passa aqui? Ele está: mas estamos a fazer. Não, mas não vais fazer aqui, desculpa. Vais fazer em casa, não vais fazer no nosso centro de estágio, no nosso no escritório ou no refeitório de jogadores. Não pode ser. Querem fazem essa análise em casa.
É para veres um bocado isto. E hoje em dia, todos os jogadores, ou quase todos, têm essa pessoa que fala depois do treinador, ou faz análise também, a análise do treinador, que te vai buscar as coisas. Portanto, tu tens de estar muito bem preparado para poderes também ter esse como é que eu ia dizer, esse jogo de cintura, né? Claro. Depois é o que tem o fisiologista, o outro tem o analista, o outro tem o nutricionista. O nutricionista do clube diz uma coisa, o teu nutricionista diz outra. O teu fisiologista diz uma coisa, o fisiologista do clube diz outra. E tu tens que dar e tirar e perceber quem é que faz. Nós no Penafiel falávamos um bocado com os jogadores e perguntávamos quem tem trabalho extra, quem faz fora. E nós propusemos, e o clube aceitou isso, e nós contratamos alguém para fazer esse tipo de trabalho dentro do clube. Dentro do clube. Porque se querem vir à tarde, temos aqui alguém. Se querem. Porque para nós podermos controlar a nossa carga juntamente com a carga, porque depois acontecem as lesões e nestes clubes, quando a gente não controla, vêm os clubes grandes com os PTs e os jogadores têm o PT, metem a internet, e eles depois também querem fazer, e nem sempre as pessoas que estão a fazer sabem as cargas que tu fizeste, depois começam. E o excesso de treino na pré-época também, os jogadores agora fazem uma pré-época, ou seja, queixam-se muito, trabalham durante o ano muito, e depois a primeira semana de férias, já tu vais ver na internet, já estão com os PTs, já estão a fazer off-season, já estão a treinar, e depois entra numa pré-época, tu dás um bocado de carga a mais, começam-se a rasgar, e o treinador é que não soube dar a carga, mas no final o jogador já vinha com uma sobrecarga é um bocado isto, não? Exatamente. Mas pronto, faz parte. Walter, voltando ao capítulo Newcastle, para si que tinha funções maioritariamente defensivas, como é que era enfrentar um avançado como o Alan Shearer numa base diária a nível de treinos? Afinal de contas falámos de um dos melhores avançados de sempre de Inglaterra. Como é que era conviver com ele diariamente? Como pessoa, uma pessoa fantástica. Ainda falo com ele e de vez em quando a gente troca umas mensagens, que ele também agora está careca. Na altura gozava-me que eu era o Pinhead, agora também já está mais Pinhead que eu. Portanto, e brincamos um bocado em relação a isso. Ou seja, a Inglaterra, eles, não sei se é agora, se será agora, mas antigamente eles preparavam-se muito para o jogo. E o Bobby Robson permitia que jogadores como o Alan Shearer, o Gareth Speed, o Robert Lee entrassem num período de especialização. Ou seja, se eles quisessem fazer, ou neste caso o Alan Shearer, se ele quisesse entrar num período de finalização e entendesse que em 2 dias ou teria que fazer só o tipo de trabalho com 2 centrais ou com ele escolhia um pouco dentro daquilo, ele escolhia. De resto era muito bom. Tu olhas para ele e não vês, não vês. Mas depois ele chega lá, finaliza o pé esquerdo, finaliza o pé direito. A bola vai no ar, para ele não parece muito grande, mas é muito alto, chega lá, salta mais que tu. E eu falo sempre neste exemplo. O primeiro jogo que eu vejo que eu vi jogar contra o Tottenham, que eu estou presente, ele só dizia: se estiverem felizes, metam na frente. E ele se ia lá com só o Campbell no ar, uma coisa fantástica. Parecia aqueles bonecos animados. Eu digo sempre, parecia os bonecos animados. Eles chegam lá no ar e vão e lutam e disputam. Mas durante a semana era muito leal na forma como treinavam. Mas o jogo em Inglaterra na altura era difícil. O Bob Robson disse: o primeiro jogo ele disse: tu fazes assim? Não. Chamou lá o coisa, mete aqui vaselina, filho, tens de pôr aqui vaselina nos olhos, porque eles te derem uma cotovelada vai-te rasgar. A vaselina, darem-te uma cotovelada, escorregava, né? Portanto, nós íamos jogar cheios de vaselina nos chebrolhos para podermos. A disputa aérea era, e na altura podia-se utilizar, não se podia utilizar, mas utilizava-se muito os braços. Estava instituído que era normal. E tu tinhas de saltar. A pior coisa que podes fazer num jogo em Inglaterra é não saltares uma bola. Ou não tentares disputar a bola. Aí não tens hipótese. Se tu vais disputar, ou vais tentar disputar e vais saltar com eles, ninguém te vai acusar de nada porque foste leal para o resto dos teus colegas. Agora, se a bola vem no ar e tu finges que não tens hipótese. Tens que participar no jogo. E do ponto de vista mais social, mais fora de campo, que realidade é que encontrou em Inglaterra? Como é que descreve este diário em Inglaterra? Eu cheguei em final de outubro,
portanto tive de outubro ao final de março a viver à noite, de escuro, chovia muito, eu saía de casa muito cedo, de volta das 7h30, um quarto para as 8, 7h30, talvez, eu fazia 30 minutos de carro até o centro de estágio, do centro de treinos, portanto saía à noite, de madrugada, às 7h30 ainda era noite, chegava ao centro de estágio, ou centro de treinos, às 8, pequeno almoço, porque nós almoçávamos lá só depois das 13 e qualquer coisa podíamos sair. Almoçávamos, esperávamos que o boss nos desse autorização para sair depois do almoço. Quando saías do almoço ainda estava escuro, ou já estava escuro outra vez. Exato. Porque era inverno. Voltavas para casa, chegavas, tinhas a mulher e o filho à espera na altura, fazíamos a nossa obrigação social, que era estar com o miúdo e ir a algum centro comercial um bocado para ele também não estar sempre, porque ele já estava na escola na altura, dava num colégio pequenino e pronto, era um bocado isto. Vivemos assim de outubro a março. Depois quando abre um bocado o tempo, já faz outras coisas. Descobrimos ali uma praia porreira em Whiteley Bay, em que ninguém comia peixe. Isso é verdade, os espanhóis estavam lá, o Marcelino, e estava lá também, não me recordo agora, o francês estava, o Gomá e o Gomis também estavam lá, e eles gostavam de peixe, mas não comiam peixe porque nos supermercados só vendiam aquele peixe fresco, bacalhau fresco, e eles não gostavam muito. O que é que aconteceu? Nesse período em que abre o sol, fomos a minha mulher, fomos passear, fomos explorar um bocado. E encontramos ali a cerca de 30 km uma Whiteley Bay, é uma zona de mar muito bonita, com uma praia espetacular, e lá estranhamente vendem peixe nas docas, como em Portugal, vendem peixe. E eu comprei peixe, comprei bastante peixe, comprei robalos, comprei douradas, e disse aos espanhóis e aos franceses: temos ali a 30 km uma zona muito bonita para passear, costeira, e tem peixe. Pronto, e a partir daí eles começaram a comprar lá peixe também, foi engraçado. Tinhas o peixe, eles não ligam muito a esse tipo de peixe, mas nós ligamos. O supermercado tem lá o bacalhau fresco e pouco mais, e salmão, e vendem. Mas se tu explorares um bocadinho, consegues encontrar, e nós conseguimos encontrar. Foi uma das coisas engraçadas também lá em Inglaterra. Helder, e só para terminar este capítulo, pergunto: por um lado, o Helder faz 12 jogos e tem apenas uma derrota no seu registro no Newcastle. Era ali um bocadinho amuleto, quase. E pergunto também se não houve a possibilidade de continuar no Newcastle para além do empréstimo. Houve. E eu até recebo o convite formal, e vou sempre dizendo isto: foi o único clube que eu joguei e representei que recebi uma carta formal assinada pelo presidente e pelo treinador a convidar-me para fazer a pré-época com eles. Portanto, já podes ver na altura como é que era a instituição. O que é que aconteceu? Eu estava emprestado e eles estavam muito contentes comigo. Então eu não faço os últimos 2 jogos combinados com o presidente e com o Bobby Robson. Já tinha um pré-contrato até em meu poder, mais de 3 anos de contrato, em que nós acertamos os termos do mesmo contrato. Eu tentava ver casas. E eles estavam tão convencidos que iam conseguir convencer o Corunha, que eu também embarquei na onda. Ou seja, eles só ficariam comigo se eu fosse a custo zero. Ok? Porque tinha um plantel com muita gente. E então os últimos 2 jogos eu não jogo, e eles fazem uma carta ao presidente do Corunha, ao Leonor, na altura, a dizer que estão muito satisfeitos comigo, mas o jogador vem de uma paragem longa, tem várias lesões, vai perder agora os últimos 2 jogos porque fez outra vez uma recidiva, aquelas coisas, mas gostavam de contar comigo para a próxima época, não sei quais. E o presidente do Corunha disse: ok, então deixa eu vir fazer a pré-época e depois a gente decide. Pronto, foi um bocado isto. Quando eu cheguei não tinha nada e fiz a pré-época normal e acabei por continuar no Deportivo e pronto. E fiquei no Deportivo mais uma época, não aceitei a renovação e depois abre-se a janela Benfica outra vez e por aí. Lá está, sendo certo que passou bons momentos no Deportivo, acredito eu, também já fui falando, gostava de ter continuado no Newcastle? Muito mesmo. Pela grandeza do clube, não tem nada a ver do clube que eu deixei para trás em termos deportivos, a grandeza do clube,
a forma como o clube está organizado, a pessoa que geria o clube na altura era Bobby Rossa, ele ia dar continuidade ao projeto, e depois o carinho que as pessoas me foram transmitindo, ou seja, um pouco aquele talismã da equipa, que aquilo estava a correr bastante bem, e eu queria ter continuado, porque era um campeonato que me identificava muito e que me preparava, eu me preparei para poder continuar. E pronto, o futebol é isto. Nós temos um lado emocional e emotivo por uns clubes, outros por outros, mas a minha casa era o Deportivo e eles tinham um contrato em vigor e fizeram-me voltar. Alder, antes de irmos às duas últimas experiências que teve no estrangeiro, gostava só de fazer uma questão em relação ao Benfica, que já tocou aqui. Quando regressa, já na casa dos 30, o objetivo era terminar a carreira em casa? Era. Porque eu quando chego faço o segundo nível, já vinha com a inscrição, já tinha o primeiro nível, venho e faço o segundo nível de treinador, e a minha perspectiva era continuar no Benfica para depois poder abraçar ali um cargo como treinador ou na formação primeiro, ou depois tentar ir subindo dentro do clube. Não vou esconder que era essa a condição que eu tinha, mas queria primeiro naqueles 2-3 anos, eu tinha feito 3 anos, 2 mais 1, queria nestes 3 anos jogar o máximo possível e ajudar o clube de uma forma muito boa, que eu achava que podia ajudar, e acho que ajudei. Helder, e o que é que faz com que isso não aconteça, com que não termine a carreira no Benfica e rumo ao PSG? Como é que se dá essa mudança? A mudança dá-se porque há uma mudança de direção desportiva, e na altura o clube comprou o Alcides e entenderam que ou era eu ou o Argel. Não sei se talvez foi pela idade, mas eu tinha estado, e por curiosamente no ano que eu saio eu estive disponível para todos os jogos. Eu estive em todas as convocatórias, em todos os estágios. Fui o 7º jogador mais utilizado na altura no Benfica, e dá-se alguma surpresa que, mas vou ser eu, não vão renovar o 3º ano da opção. Pronto. E há uma escolha do clube, e depois não aceitas logo à primeira, mas depois tens que seguir a tua vida, e na altura apareceu-me o Paris Saint-Germain também disponível para me aceitar, mas foi contra aquilo que eu tinha preparado, e saí. Mas fica alguma mágoa? Por não ter terminado a carreira no Benfica? Sim, eu gostava de ter terminado no Benfica. Gostava mesmo. Mas depois o futebol dá-te outra vez, e depois volta outra vez ao Benfica como noutra função, pouca gente voltou 3 vezes no Benfica, 2 como jogador e uma como treinador. Portanto, o que o Benfica me deu é muito mais que aquilo que eu vou poder dar ao clube, e é um bocado isto. Helder, e centrando agora atenções nesta etapa no PSG, faço-lhe um pouco a pergunta que fiz há pouco em relação ao campeonato árabe. Se lhe dissessem na altura que o PSG viria a tornar-se aquilo que é hoje em dia, acreditava ou achava um cenário muito, muito improvável? Era improvável na altura. Vou explicar porquê. Porque na altura, este PSG Saint-Germain é caviar e champanhe. Aquele era café com leite e um bolinho, uma bolachinha, uma torrada. O Paris estava a passar por uma transformação desportiva grande, principalmente em termos de liderança de projeto, e quando se fala em liderança fala-se no treinador. Eles tinham contratado o Vaid Alilozic do Nantes para quebrar um pouco com a disciplina que havia dentro do clube. Paris, quer se queira, quer não, uma tentação, uma cidade de tentação. E alguns jogadores não viviam sobre as normas desportivas. Isso há que se dizer, e não há problema, e o clube sabe isso. E a grande luta do clube foi um bocado por aí. Definir melhor as contratações. Nem sempre o melhor jogador é o jogador que te vai dar mais condições para criar uma estrutura competitiva. Tens de saber muito acerca dele, e o clube sabia pouco acerca de muitos jogadores. E então tratam o Vaid para isso. Eles ainda tinham a perspectiva de chegar à final da taça, conseguiram chegar à final da taça e ganharam a taça com o Vaid um ano antes de eu chegar. Então dou-lhe mais um ano de contrato, ou mais 2, creio eu. Mas
A escolha do treinador via-se também não ia dar, porque era um treinador com uma disciplina totalmente militar, uma pessoa muito, muito dura de dialogar dentro do clube. Depois eu tive a sorte de o conhecer fora do clube, encontrei-me com ele algumas vezes em Paris. Ele, enquanto treinador, enquanto funcionário do clube, era muito, muito difícil o trato diário. E isso foi criando fricção, foi criando um fosso entre. Ele chegou a um ponto em que saíam notícias no jornal e ele começou a duvidar dos jogadores. Ou seja, nós chegámos e tínhamos que cumprimentá-lo todos, normal, mas antes do treino temos que cumprimentar o treinador, e é um hábito que eu também trago para os meus clubes. Chegamos ali, o jogador dentro do campo cumprimenta toda a gente. E ele chegou a tirar a mão a 2 ou 3 jogadores. És tu que estás a dizer, és tu que estás a dizer. Pá, sem saberes, tu não podes criar-te ali um. Claro. Pronto, e ele criou aquilo. E só para ver um pouco a metodologia dele. Eu chego com 23 dias de atraso ao clube, eles tinham feito 23 dias de treino e 2 jogos particulares. E eu chego e tenho que fazer os 23 dias de treino sozinho, e de manhã fazia com a equipa, os 23 treinos fazia à tarde, sozinho. Tive que fazer 2 jogos de preparação que eles fizeram. Só a partir deste momento que eu fiz estes 2 jogos da equipa B é que eu estava disponível para poder jogar. Tu estás a ver a mentalidade quase militar. Estás a ver esta mentalidade, porque eu não podia ter mais regalias que os outros. Ou seja, se eu fizesse menos treinos e começasse a jogar, iria ser visto de outra forma. Portanto, eu tive de fazer todo o percurso que eles fizeram para poder estar em condições de jogar. E joguei, quando tive condições de jogar. Ele disse: eu vou-te contratar para fazer os 2 jogos da Liga dos Campeões, e quando o Yepes e o Pierre Fanfan não tiverem condições, tu chegas lá e vês: mas eu sou melhor que eles 2. Mas a mentalidade dele, eles aqui iam jogar. E jogaram. Foi sempre assim. Mas ganhei o respeito dele, pá, e fora do clube, é uma pessoa totalmente diferente. Encontrei-me com ele 2 vezes em Paris e foi uma coisa fantástica. Bebemos café, falamos, totalmente diferente, nem parecia a mesma pessoa. Mas dentro do clube, esquece. Não conseguia. E olhando para o clube em concreto, que condições é que havia no Paris Saint-Germain nessa altura? Sim, não havia estas condições. Sim. Tínhamos um centro de treinos que ficava a cerca de 5 minutos de carro. Nós equipámos num edifício, depois íamos para outro espaço fazer o treino. Tinha campos em condições, tinha 2 ou 3 contentores de apoio, que seriam ginásio, casas de banho e zona funcional. Também servia perfeitamente, mas não tinha esta grandeza que tem hoje. Um clube já com muitos adeptos, com uma massa de adeptos muito crítica na altura também, porque viviam muito os problemas do clube. Mas também foi um clube que tive ainda a oportunidade, se o Bahia tem continuado, apesar destas fricções todas, ele respeitava muito e tinha-me convidado para renovar, só que depois ele não fica. A direção acabou por tirá-lo e meteu o treinador da equipa B nos últimos períodos da época, e já foi uma catástrofe. Foi pior ainda. Welder, para alguém que esteve no clube na altura com o Pauleta, pergunto-lhe: sente que o público geral português tem real noção daquilo que o Pauleta significa para o PSG? Eu creio que sim. Estás a falar aqui em Portugal? Sim, aqui em Portugal. Não. E o Pauleta também, pela personalidade que tem, também nunca se quis aproveitar um pouco disso. Porque o Pauleta atingiu em França, para Saint-Germain e Bordeaux, está ao alcance de muito poucos. E lá em França tem noção disso. E ele neste momento acho que voltou a ser embaixador do clube. O clube não quer perder a selo com ele, e acho muito bem, porque ele realmente foi uma coisa extraordinária. E depois a sua personalidade, a sua maneira de estar, permite com que as pessoas gostem dele. És uma estrela, mas és uma estrela igual a nós, percebes? Porque ele consegue, não é? Pois, completamente. E eu às vezes até lhe picava um bocadinho: pá, tens que aproveitar, tu tens que
Pá, pronto, e é isto. Mas desportivamente foi pá, e um colega fantástico, ajudou muito, muito, muito. Sabes que eu tenho ali um bocadinho de papel também na ida do Pauleta para o Deportivo, na altura. E pronto, e estive com ele no Deportivo e depois estivemos juntos no, no Paris. Na altura ele saía muito da área no Deportivo e eu dizia, pá, fica na área, vê lá o Macai está sempre ali, tu tens mais qualidade, mas queres participar tanto no jogo que depois às vezes e para o avançado quer participar demasiado no jogo, muitas vezes depois não tens a chegada à área e depois a bola quando entra não estás tu. Preparas bem o jogo, mas depois quem vai fazer o gol é o outro e depois quem fica nos holofotes será sempre o outro. E ele fez isso muito bem depois em França. Oder, já disse também aqui que Paris era uma cidade tentadora. Pergunto-lhe como é que é viver nesta cidade, que afinal de contas é uma das grandes capitais europeias. Como é que era o seu dia a dia? Conseguia aproveitar um pouco da parte também, não vou dizer turística, mas esta parte mais cultural da cidade? Quando eu vivia sozinho, e quando a família lá foi lá várias vezes, nós aí conseguimos sempre conciliar as duas coisas. Mas nós vivíamos a cerca de 40 minutos, 45, Saint-Germain-Olé, nós vivíamos a 35, 40 minutos do centro de Paris. Portanto, se tu vais estar a fazer aquele percurso, vais desgastar. E havia quem fazia. Portanto, o meu dia a dia era muito, muito à base dos portugueses, o Filipe Teixeira, o Pauleta e um pouco o Reinaldo. O Reinaldo também era brasileiro, mas com costela portuguesa. E nós tínhamos sempre o hábito de irmos almoçar aos restaurantes portugueses. Tínhamos ali 2 ou 3 que fomos descobrindo. O Pauleta também tem um papel importante nisso, foi descobrir os primeiros. E nós fazíamos o nosso almocinho, depois cada um ia para as suas casas, descansávamos e não íamos a Paris. No dia de folga, sim, íamos beber um café, ver umas montras, comprar alguma coisa, mas tentávamos sempre fazer a nossa vida deste lado porque já sabíamos o que é que se passava do outro lado. Se tu vais para o outro lado, depois acabas por ficar por lá porque há sempre alguma coisa para fazer. Oder, e só mesmo para terminar, pergunto-lhe se tem alguma história que lhe tenha ficado deste tempo no PSG, até olhando um bocadinho para esta questão que está a falar neste momento. Já disse que lá está, que havia algumas distrações em Paris, que alguns colegas porventura não tinham o comportamento mais adequado a nível profissional. Sem dar nomes, lembra-se de alguma situação que tenha acontecido com colegas seus nesta vertente mais de fazer algo que não deviam eventualmente? Isso não vai ser problema dele. Não, história que se pode contar ali de Paris, não sei, é mais a parte social, talvez. Tivemos convites para muitas coisas. Olha, um dos convites que nós tivemos foi para a festa da Cartier. Certo. À tarde, é uma festa à tarde, em que tu chegas a um hotel Jorge V, tinhas mais de 1000 pessoas na fila para entrar. Era uma festa organizada pela Fundação Zidane e pela Cartier, para ajudar. Todos os ingressos seriam para ajuda. E já podes ver, né? Tu pensas que somos poucos a ir a uma festa e chegas lá, quase nem entramos porque tiveste 2 horas e tal na fila para poder entrar. Isto é o que eu quero dizer, é um pouco isto que acontece em Paris. Portanto, e se tu não tiveres muito cuidado na forma como vives, podes estar 2 horas numa fila para entrar depois de um treino, podes estar 2 horas ou 3 num restaurante para coisa, percebes? E é um bocado isto. São situações para bom entendedor, meia palavra basta. Exatamente. Walter, e para terminar, temos esta experiência na Grécia. Pergunto primeiro como é que surge esta possibilidade e pergunto também se vai para a Grécia já com a noção de que será provavelmente a sua última temporada enquanto profissional de futebol. Sim, porque eu só vou para a Grécia já na abertura do segundo mercado. Certo.
sim, estive a treinar no Estoril nessa temporada. E recebo uma chamada do Dabizas, Nico Dabizas, que tinha sido meu colega e central no Newcastle, que ele estava a jogar no Larissa, e ele tinha falado de mim para esse clube. Era um clube também de novos ricos, queriam um diretor desportivo grego, inglês, que trazia uma cultura também diferente ao clube. Com o Donis era o treinador na altura, também muito jovem, tinha acabado de jogar há 2 anos também, e eles queriam montar uma equipa com jogadores com algum percurso, com algum nome, e que trouxessem alguma visibilidade também à cidade. E na altura aceitei, e foi engraçado, mas totalmente diferente. É um clube que está em crescimento, voltas outra vez, é um clube, estão a fazer campos de treino, têm de um campo feito, estão a fazer mais 2, os balneários ainda estão em construção, o estádio acabaria por ser demolido depois para fazer um estádio novo. Ou seja, é outra vez um novo processo de crescimento e de ajuda e de colaboração para um clube que também precisava da nossa ajuda. E fomos fazendo as coisas. Não é uma época muito de grande sucesso desportivo, que era só para salvar na altura o clube. Eu tinha mais 2 anos de contrato, tinha feito 2 anos e meio, creio eu, sim, 2 anos e meio. E ao fim desse ano, o estar longe da família, o estar outra vez num processo de recomeçar. E eu acho que o que é mais difícil para um jogador, quando tu começas a atingir uma certa idade, é tu saíres não digo da zona de conforto, mas se tu jogas num clube grande, tu jogas até aos 35, 40, o que for, porque tu estás. Agora, se tu começas a cair em termos de patamares, começas a lutar também com o teu. Já estive aqui e agora com o teu interior. estou aqui, não é? E tu começas a ver, mas o que é que eu estou aqui o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer tão longe? O dinheiro também já não é, se fosse vais para a Arábia e vais ganhar não, também já não é muito, estás ali, começas-te a questionar se vale a pena continuar a fazer aquele esforço diário, e depois que entras em luta contigo mesmo. E ao final da época já estavam a fazer o planeamento para a próxima época, e eu fui ter uma reunião com o diretor e disse: olha, eu não quero continuar, quero me ir embora. Pronto, foi um bocado assim. E ainda assim pergunto-lhe como é que descreve o nível futebolístico que encontrou no campeonato grego? Tecnicamente bom, taticamente com muitas lacunas mesmo, muitas lacunas, em que também me ajudou-me também em termos de conseguir chegar e jogar e impor-me, porque na altura eu e o David tínhamos jogado no Newcastle, sabíamos muito bem como comandar uma linha defensiva, e trouxemos muita ajuda ao clube. Mas o treinador também na altura estava a começar, boas ideias ofensivas, para trás muitas dificuldades, era muito jovem em termos de idade, e as coisas foram-se fazendo. Ou seja, sentimos que tanto ele como nós estávamos a ajudar-nos mutuamente. Ou seja, nós ajudamos em termos táticos, tu ajudas aqui em termos de formação como treinador. Mas agora, o jogador grego tem capacidade técnica muito, muito, muito elevada. O que sentíamos que na altura que faltava para desenvolver o futebol grego é que não tinham formação, não tinham campeonatos de jovens, ou seja, sub-15, sub-17, acho que o Fernando Santos propôs isso à federação, e no ano seguinte eles começaram a fazer os campeonatos regionais, e que foram propondo. Começou a haver depois também uma segunda equipa, uma equipa B, e eles começam a crescer em termos de seleção. Aldair, como é que foi viver num país que é muitas vezes associado a um destino de férias ideal? Sentia muito... Larissa não é, Larissa era é isso no que eu ia meio perguntar, é no monte. Era isso que eu ia perguntar, ou seja, a Grécia de forma geral e genérica é olhada dessa forma, mas a realidade que encontrou no sítio onde ficou exatamente não era essa, exato? Não, era uma realidade, ou seja, uma cidade pequena com 2 equipas de basquete profissionais e uma equipa de futebol. Portanto, o basquete muito forte
E o futebol também forte na altura. Numa cidade, como é que é de explicar? Sei lá, pequena, se calhar do tamanho de Penafiel. Certo. Percebes? E já podes ver, ou seja, e quando a minha mulher ligava dizia: onde é que tu estudas? Eu disse: estou no café. Eu falei: mas tu não gostas de café? "Ah, mas aqui toda a gente está no café. Ou estás no café ou não sabes o que é que acontece." Portanto, estávamos nós, os jogadores de basquete das duas equipas, e, e toda a gente no café. Que eles lá investem muito, muito, muito nos cafés. Gastam fortuna. Certo. Os donos dos cafés, ou seja, os cafés são quase hotéis. Aquilo é. Pá, porque as pessoas passam muito tempo no café e dão muito valor às marcas e aquelas coisas. E pronto, e nós estávamos no café. E o que acontecia também na altura é que eles não queriam treinar de manhã porque queriam dormir até tarde para depois irem para o café e depois. Pronto, e o que também acho que prejudicava um bocadinho a dinâmica do clube. E era assim: encontravas com o presidente, com o diretor esportivo, com o treinador, todos no café. Depois íamos treinar, depois acabava o treino, depois voltávamos para o café. Pronto, era um bocado isto, vida de café. Mas é uma vida boa, é uma vida boa. Para quem gosta desse tipo de vida, é uma vida boa. Agora, para quem quer mais, acho que tem que ser. E o clube também passou, depois desceu de divisão, passado 3 anos, 2 anos ou 3, desceu. Teve ali grandes problemas para subir. Este ano subiu, mas também não está a correr muito bem. Porque não é fácil atrair gente para viver, porque estás a 1h30, 2 horas de Salónica, Atenas estás 3 horas e tens que ir de avião, mas é um país bem, tens que ir de avião, se não estás ali um percurso ainda um bocado pela montanha. Mas foi uma experiência boa, as experiências são todas boas. Lembro-me, olha, queres ser uma coisa curiosa? Força. Eu vou apanhar um táxi e pergunto ao homem: posso entrar? Ele faz-me assim com os olhos para cima. E eu vou: ok, mas posso? E eu: agora não me diz nada, está-me a fazer assim, abro a porta e ainda o gajo sai do carro e empurra para fora. Afinal, fazer assim com os olhos para cima quer dizer que não, é não, é não, né. E eu: se fosse, o gajo está-me a mandar, não me diz nada, vou entrar. E depois o gajo tirou-me do carro. Portanto, também é fator cultural, se tu não percebes, eles estão preguiçosos, nem sequer falavam não, diziam, faziam assim com os olhos: ok, já sei que assim é não. Se fores à Grécia e te fizer assim com os olhos, já sabes que é não. Exatamente, é uma aprendizagem. O Helder, e só mesmo para terminar, ainda que o campeonato grego e alguns clubes do campeonato grego tenham associados muito o fervor dos adeptos, assumo que numa cidade tão pequena, se calhar isso não estava tão presente. Estava, porque era o único clube. Também pode ser por aí, exatamente. E eu imaginava que lá está, que se calhar não havia gente suficiente para se mobilizar. Havia gente. E o campo estava sempre bem composto e eles gostavam muito do clube. Não, isso de apoio não se podem queixar, tínhamos sempre apoio. Certíssimo. Helder, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas acerca das experiências que teve na sua carreira no estrangeiro. Para começar, pergunto-lhe qual foi o país em que mais gostou de viver de forma geral? Espanha. O país com a melhor gastronomia? Espanha. O clube que representou com o estádio que tinha as melhores condições a nível de infraestruturas? Incluindo o Benfica? Fora do Benfica, só olhando para as experiências no estrangeiro. Newcastle. O clube com os melhores adeptos? Vou dizer o Deportivo também, Corunha. O melhor jogador com quem jogou nestas aventuras no estrangeiro? Djalminha. O melhor treinador que teve? Para ser politicamente correto, vou dizer Bobby Robson. Pergunto-lhe se há assim algum jogo que não esquece, que o tenha marcado de forma especial. Talvez o 3-0 ao Manchester United pelo Newcastle. Pergunto-lhe também quem foi o melhor jogador contra quem jogou. O jogador contra quem joguei no estrangeiro. Exatamente. O Ginola. E para terminar, pergunto-lhe qual é o país no qual não jogou e gostava de ter jogado. Boa pergunta. Talvez na Turquia. Certíssimo. Helder, só lhe posso agradecer por esta hora que tirou para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim tê-lo aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado. É sempre um prazer poder ajudar.
Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.